Bom, eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou explorar esse livro aqui, que é A Cidade Antiga do Fustel de Coulanges, um livro muito importante, né? Um clássico da historiografia ocidental, e é um livro de cabeceira para muita gente que estuda a história antiga, né? Então eu senti um certo desejo de fazer uma leitura comentada desse livro. Então ir pegando capítulo por capítulo, parte por parte, e dando uma comentada e contando algumas curiosidades ou ir explorando um pouco. Essa é uma forma bem interessante que eu acho de aprender, é você ler e ir, né, desenvolvendo isso, explicando de certa forma. Você vai evoluindo muito absorvendo muito melhor aquilo que você está lendo. O Fustel de Coulanges é um historiador positivista, né, do século XIX, naquela onda ali do pensamento positivista, e ele queria dar um rigor científico para a história, né? Então, fazendo a história uma ciência de análise documental mesmo, rígida, né? E ele vai tentar analisar a religião antiga e as primeiras crenças como estrutura formadora daquela sociedade antiga. Então eu vou fazer uma leitura comentada, onde a gente vai tocar em certos pontos e fazendo alguns comentários, né? Até tracei um certo tipo de roteiro aqui para ir comentando algumas coisas, e a partir do momento que a gente for lendo aqui, né, eu vou pegando aqui desde o primeiro capítulo, que é o Crenças Antigas do livro primeiro, e a gente vai comentando juntos. A primeira parte do livro, ela vai falar sobre crenças sobre a alma e a morte. Então eu vou lendo aqui e eu vou meio que pontuando qual que era o desejo do Fustel ao comentar sobre isso, tá bom? Então ele inicia o livro assim: até o apagar das luzes da história da Grécia e de Roma, presenciamos a permanência entre os homens do povo de certo conjunto de pensamentos e de hábitos, com certeza oriundos de época muito remota, mas no qual já se pode reconhecer o ideário original concebido pelo homem a respeito de sua própria natureza, de sua alma e do mistério da morte. Então a primeira coisa que o Fustel vai fazer é colocar essa morte em primeiro plano e traçar a importância dela para os homens antigos. Então ele continua: até onde nos é dado remontar na história da raça indo-europeia, de onde se originaram as populações gregas e italianas, observamos que essa raça jamais acreditou que depois dessa curta existência, e quando a gente fala de curta existência é curta mesmo, porque a expectativa de vida moderna ela é 2 vezes maior do que aquela expectativa de vida que os homens antigos tinham, ou até 3 vezes maior. Então esses homens não acreditavam que essa vida, né, essa curta existência que nós temos, terminasse com a morte do homem, né? Então essa morte ela não representava uma finitude desse plano, né, dessa vida de alguém. As gerações mais antigas, bem antes que existissem filósofos, já acreditavam em uma segunda existência para além dessa nossa vida terrena. Encaravam a morte não como uma aniquilação do ser, mas como simples mudança de vida. Então a gente vê aqui a morte com um papel de passagem, né, dessa vida terrena, ou desse primeiro plano de vida, para um plano diferente, tá? E aí o Fustel faz uma pergunta que vai ser analisada nas próximas páginas, que é muito importante para a compreensão de tudo que vai ser estudado no livro. Onde, porém, e de que modo seria vivida essa outra existência? Acreditava-se que o espírito imortal, uma vez liberto do corpo, animaria outro corpo? Não, pois essa crença, né, em metempsicose nunca se arraigou no espírito das populações greco-italianas. Então essa ideia moderna de que quando você morre, sua alma sai desse corpo e você reencarna em outro corpo, ela é uma visão que não era compartilhada ou sequer existia nas primeiras civilizações, né? Tampouco era essa a crença dos antigos árias do Oriente,
pois que os hinos védicos se lhe opunham. Então essa visão também não era compartilhada na Ásia. Acreditava-se então que o espírito subisse ao céu, para a região da luz? Também não, visto que a ideia das almas entrarem na morada celeste é relativamente moderna no Ocidente. Então essa visão também de que quando você morre, né, você vai para o céu e você vai para um paraíso, essa visão também não era compartilhada entre esses homens. O céu só era tido como recompensa merecida por grandes homens e benfeitores da humanidade. Aqui a gente tem que colocar um ponto, que é o seguinte: não é esse céu cristão, não é essa visão que a gente tem do céu moderna, né? Ela era basicamente um feito desses grandes homens, aqui citado como grandes homens ou benfeitores, de estar em um patamar, em um altar, né? E terem sido elevados a esse nível, né, por conta, como uma recompensa em relação ao que eles construíram ao longo da vida, tá? E não essa visão de que se você teve uma vida de bondade, né, uma vida ok, você vai para o céu. Continuando. Consoante as mais antigas crenças dos povos itálicos e gregos, não seria em outro mundo que a alma viveria essa sua outra existência. Então, basicamente, está dizendo o seguinte: quando esse homem morre, a alma e o corpo dele, que vai ser comentado aqui que são indissociáveis, continuam vivendo nesta terra, tá? Nessa mesma existência. Ficaria perto dos homens, continuando a viver na terra junto deles. Acreditou-se durante muito tempo ainda que nessa segunda existência a alma continuaria associada ao corpo. Então, para esses homens antigos, primitivamente, alma e corpo eram indissociáveis. Nascida com o corpo, não seria dela separada pela morte. Então a alma não se divide do corpo com a morte, né? Alma e corpo seriam encerrados juntos no mesmo túmulo. Embora tais crenças sejam muito antigas, delas nos restaram testemunhos autênticos. Esses testemunhos são expressos nos ritos fúnebres que sobreviveram longo tempo às crenças primitivas e porque certamente nascido com essas, serão úteis para que as compreendamos melhor. Os ritos fúnebres mostram-nos claramente que quando se enterrava um corpo no túmulo, se acreditava enterrar junto algo com vida. A nossa visão moderna é de que quando a gente enterra uma pessoa, basicamente a gente está dando um fim para aquele corpo, né? A gente até entende hoje biologicamente, com a visão muito mais apurada, de que aquele corpo basicamente em pouco tempo vai se desintegrar e tudo mais. Não era essa visão compartilhada entre os antigos, né? Virgílio, sempre tão preciso e meticuloso na descrição das cerimônias religiosas, encerra sua narrativa dos funerais de Polídoro com essas palavras: encerramos a alma no túmulo. Idêntica expressão encontra-se em Ovídio e em Plínio o Moço. Isso não significa que tal tenha sido propriamente a ideia formada por estes escritores sobre a alma, então não era uma visão particular desses autores, mas quer somente afirmar que desde tempos imemoriais essa crença se perpetuara na linguagem, atestando assim crenças antigas e populares. Então, basicamente, mesmo depois que esses escritores começaram a relatar esse tipo de cultura, ela já existia há muito tempo. Ao término da cerimônia fúnebre, havia o costume de chamar 3 vezes a alma do morto pelo nome que ele havia usado em vida, desejando-lhe vida feliz debaixo da terra. Então é basicamente o que a gente tem costume de fazer, né? De desejar um bom dia, de desejar para a pessoa que ela tenha uma vida feliz. As pessoas nesses cultos fúnebres também desejavam ao morto uma boa vida pós-terrena, né? Então, dentro dessa cerimônia, dentro desse culto fúnebre, dizia-se-lhe por 3 vezes: passe bem, e acrescentava-se: que a terra te seja leve. Então, basicamente, desejando para uma pessoa uma boa passagem, né? E que essa vida pós-terrena também fosse boa, tranquila.
em uma demonstração de quanto se acreditava que o mesmo ser continuaria a viver debaixo da terra e lá conservando a habitual sensação de bem-estar ou de sofrimento. Então, basicamente, quando você deseja para uma pessoa um bom dia, significa que você tem o desejo que ela tenha um dia ok, um dia tranquilo, né, com bem-estar e não de sofrimento, né? Basicamente, era o que desejavam também nos cultos fúnebres. No epitáfio, escrevia-se que o defunto ali repousava, afirmação essa que sobreviveu às próprias crenças e que, atravessando os séculos, chegou até nossos dias. Empregamo-la ainda hoje, embora já ninguém acredite que um ser imortal repouse no túmulo, né? Então, muitas vezes a gente fala, né, descanse em paz, mas a gente não acredita que realmente a pessoa está ali descansando, né? A gente compreende, mesmo com a visão cristã, de que aquele corpo pereceu e por ali se dá encerrada a sua vida. Antigamente, porém, tão firme era essa crença em que ali vivesse um homem que nunca deixava de se enterrar juntamente com o defunto os objetos que julgava a que viessem ser-lhe necessários, como vestes, vasos e armas. Essa é uma visão muito marcante, principalmente na civilização egípcia, né? Onde a gente tem ali os faraós e as suas câmaras mortuárias, né? Que no caso são as pirâmides, principalmente dos grandes faraós aí, das primeiras dinastias. Lá eram guardados com ele, a pirâmide muito se aproxima com a casa, né? Onde você tem quarto, onde você tem enterrado ali junto ao corpo do faraó muitos utensílios domésticos mesmo, e utensílios que ele utilizaria nessa vida pós-terrena. Então aqui fala que derramava-se vinho sobre o túmulo para mitigar a sede do morto, né? Deixavam-lhe alimentos para lhe saciar a fome. Degolavam-se cavalos e escravos, pensando que estes seres, sepultados com o morto, o serviriam no túmulo como havia feito em vida. Então, por exemplo, se uma pessoa morresse, essa pessoa fosse muito importante, a ponto de ter escravos, né? Fosse muito rica ali, a ponto de ter escravos e cavalos, essas pessoas eram sacrificadas, e esses animais também, para que eles fossem enterrados juntos com o morto e eles servissem o morto nessa vida pós-terrena. Então, olha que visão, como essa visão era séria, né? Dentro dessas sociedades primitivas, né? Então fala aqui que depois da tomada de Troia, os gregos retornaram ao seu país, cada um deles levando sua bela escrava. E tendo Aquiles, que já morava debaixo da terra, reclamando a sua, né, deram-lhe Polixena. Então basicamente, né, sacrificaram uma escrava que estava viva para que ela fosse sepultada junto com o corpo de Aquiles, para que ele pudesse fazer uso, né, dos serviços dela em sua vida pós-terrena. Um verso de Píndaro guardou-nos curioso testemunho desses pensamentos das gerações antigas. Frixos fora obrigado a deixar a Grécia e fugira para a Cólquida, onde veio a morrer. Mas, embora morto, queria regressar à Grécia. Apareceu então a Pélias e ordenou-lhe que lhe fosse a Cólquida para trazer de lá a sua alma. A sua alma sofria sem dúvida a nostalgia do solo pátrio, do túmulo da família. Mas vivendo ligado a seus restos corporais, não poderia abandonar a Cólquida sem os trazer consigo. Então havia também essa necessidade de que a pessoa que desejasse retornar, né, ao seu solo pátrio, né, à sua casa de onde ele veio, de que esse corpo fosse sepultado no local em questão que esse morto viria a viver, né? Desta crença primitiva se originou a necessidade de sepultamento. Então a gente já tem o primeiro traço aqui muito importante que mantemos até hoje, que é a questão do sepultamento, né? Então é daí que vem. Para que a alma se fixasse à morada subterrânea, destinada a essa segunda vida, fazia-se necessário que o corpo a qual a alma estava ligada fosse coberto de terra. A alma que não tivesse sua sepultura, né, não teria morada, seria errante, e em vão aspiraria ao almejado repouso depois das agitações e dos trabalhos desta vida. Seria condenada a errar sempre, sobre a forma de larva ou de fantasma, sem jamais parar, sem nunca receber as oferendas e os alimentos de que necessitava. Isso aqui era uma grande desgraça na vida de alguém, né? As pessoas, inclusive o livro vai comentar sobre isso, elas tinham mais medo de não ter um sepultamento digno e de que seus parentes não lhe prestassem homenagens e cultos fúnebres do que da própria morte.
tá? Então, por que isso? Acreditava-se que não ter um sepultamento digno faria com que essa pessoa tivesse a sua alma errante, né, aqui na Terra por muito tempo, sem conseguir realmente descansar ou sem ter um bem-estar na outra vida, né? Desgraçada, logo essa alma se tornaria perversa. Então, além desse medo que essas pessoas tinham de morrer e não ter esse culto fúnebre e que seus parentes ou amigos tivessem esse cuidado com seu corpo, essas pessoas também tinham medo de que essa alma pudesse atormentar, trazer doenças e outras coisas mais, né? Então aqui, ó, provocando-lhe doenças, devastando-lhe campos, atormentando com aparições lúgubres, para alertá-los de que tanto o seu corpo como ela própria queriam sepultura. Então era comum de se acreditar que essas almas errantes, né, ou essas pessoas que não tiveram sepultamento, pudessem voltar e meio que atormentar a vida de seus parentes e amigos até que ela tivesse um sepultamento digno. E disso se originou a crença nas almas de outro mundo. Então nós já temos dois pontos, né, que a gente mantém até hoje na modernidade, que é a sepultura e essa crença, muita gente acredita, né, de que existem fantasmas por aí ou alma de pessoas que já morreram que vêm para atormentar os parentes ou se mostrar para esses parentes, né? Toda a antiguidade estava convencida de que, sem sepultura, a alma viveria miseravelmente e que só pelo seu sepultamento desfrutaria de felicidade eterna. Então, olha a importância do sepultamento sendo reforçada aqui pelo Fustel de Colanges. Não era, pois, para a ostentação da dor que se realizava a cerimônia fúnebre, mas para o repouso e a felicidade do morto. Então, não era aquele velório, né, para ali juntar a família, né, fazer com que a dor ali fosse, de certa forma, compartilhada entre os entes para que, né, ela fosse mitigada, mas sim para a felicidade do morto, para fazer ele ter realmente um culto digno e que ele pudesse ter esse bem-estar em sua próxima vida. Contudo, notemos que não bastava confiar a terra ao cadáver. Era ainda preciso obedecer a certos ritos tradicionais e pronunciar-se determinadas fórmulas. Então não bastava só enterrar o corpo de alguém, né? Era necessário fazer uma série de fórmulas e de rituais que aí sim iriam, né, garantir para essa pessoa um bem-estar na vida, na próxima vida. Encontramos em Plauto a história de uma alma penada, de certa alma que andava forçosamente errante porque tinha enterrado seu corpo sem as práticas dos ritos, né? Suetônio conta-nos que, tendo sido enterrado o corpo de Calígula, né, romano, sem o acompanhamento da cerimônia fúnebre, a sua alma andou errante e apareceu aos vivos, até o dia em que se decidiu desenterrar o corpo e dar-lhe uma sepultura segundo os ritos. Então, basicamente, as pessoas acreditavam que essa ausência dos ritos fúnebres de maneira correta poderia acarretar que a alma, né, dessas pessoas mortas voltassem, prejudicando colheitas, né, trazendo doenças e atormentando essas pessoas. Então, muitas vezes, esse medo e esse espanto faziam com que essas pessoas realmente obedecessem a esses rituais e, quando não faziam, se arrependiam e voltavam a fazer, tá? Esses dois exemplos mostram claramente a importância atribuída aos ritos e às fórmulas das cerimônias fúnebres, uma vez que, sem eles, as almas andavam errantes e apareciam aos vivos. É porque só mediante a sua rigorosa observância se fixavam e encerravam nos túmulos. Então aqui é reforçada, basicamente resumindo, a importância, né, do sepultamento para as primeiras crenças antigas dos povos gregos e italianos. E assim como havia fórmulas com essa virtude, também os antigos tinham outras de eficácia contrária, a de evocar as almas e fazê-las sair momentaneamente do sepulcro. Podemos ver em escritores antigos como um homem constantemente vive atormentado pelo receio de que depois de sua morte não lhe fossem atribuídos tais ritos. E esse era o motivo para angustiosas inquietações. Temia-se menos a morte do que a privação da sepultura, pois ali estaria o repouso e a bem-aventurança eterna, né? Então, é basicamente o medo que as religiões modernas trazem, né, de que a pessoa não tenha salvação. Essas pessoas tinham medo de não receberem uma sepultura,
né, acreditando que se elas não recebessem essa sepultura e esses ritos fúnebres, elas não conseguiriam descansar em sua vida após a morte. Não nos devemos surpreender ao ver os atenienses mandarem matar generais que, depois de uma vitória naval, negligenciaram a sepultura a seus mortos. Esses generais, discípulos dos filósofos, talvez distinguissem entre a alma e o corpo, e assim, por não acreditarem que a sorte da alma estivesse presa ao corpo, teriam julgado que o cadáver tanto faria decompor-se na terra como na água. Não quiseram, portanto, desafiar a tempestade só pela vã formalidade de recolher e enterrar seus mortos. Então, basicamente, o que aconteceu? Em uma guerra naval, os generais, né, ao invés de se importarem de sepultar o corpo dos mortos, os jogaram em alto mar, né? E isso era uma grande ofensa a qualquer pessoa, porque essa pessoa não teria um sepultamento, né? Mas esses generais, que eram discípulos dos filósofos, eles já entendiam, né, eles já tinham uma visão de que alma e corpo eram duas coisas diferentes. Então o corpo morreu, a alma da pessoa não. Mas não era a visão compartilhada entre a maioria das pessoas antigas, como a gente está vendo aqui. Mas a plebe, né, mesmo em Atenas, fiel a essa antiga tradição, imediatamente acusou esses generais de impiedade e condenou-os a morrer. Se com a sua vitória esses generais haviam salvado Atenas, pela sua negligência tinham perdido milhares de almas. Então, basicamente, uma família de um morto acusando esses generais de impiedade por não terem garantido que esses corpos retornassem para que a família fizesse um sepultamento digno. Os parentes dos mortos, pensando no longo suplício a que essas almas estariam expostas, apresentaram-se ao tribunal vestidos de luto e clamaram vingança, o que ocorreu, né? Uma certa forma de punição desses crimes, né, como esse crime de impiedade, era justamente responder com a mesma moeda, né? Lembrando também um pouco do Código Civil de Nabucodonosor, né? Dos babilônicos, tá? Do Código de Hammurabi. Nas cidades antigas, a lei punia os grandes culpados com um castigo considerado terrível, que era a privação da sepultura. Punia-se assim a própria alma, condenando a um suplício quase eterno, né? É também preciso observar a aceitação entre os antigos de ainda outra crença sobre o destino dos mortos. Imaginavam eles certa região, subterrânea também, mas infinitamente mais espaçosa que o túmulo, na qual todas as almas, separando-se dos corpos, viviam juntas, sofrendo as penas ou gozando as recompensas conforme a conduta que o homem tivera durante a vida. Então a gente está basicamente falando de uma visão moderna que a gente tem também, que é de paraíso e de inferno, que não era parecido, mas não era igual entre os antigos. Mas os ritos fúnebres, tais como acabamos de descrevê-los, estão em flagrante desacordo com essas outras crenças, porque basicamente se a pessoa continua vivendo uma vida ali sobre essa terra, ela não foi a lugar nenhum. Então não tem como uma pessoa ter ido para o inferno ou para um paraíso, por exemplo, né? Não se acreditava ainda no Tártaro e nos Campos Elíseos, ou não se acreditava ainda no céu ou inferno. O primeiro juízo dessas antigas gerações foi que o ser humano viveria no túmulo. A alma não se separaria do corpo e se fixaria naquela parte do solo em que estivesse enterrados os ossos. Por outro lado, não havia nenhuma conta prestada de sua vida anterior. Então, basicamente, a pessoa foi para lá, tudo que ela fez em vida ficaria nessa vida, né? Uma vez encerrada no túmulo, nada tinha a esperar, nem recompensas nem castigos. Opinião certamente primitiva, mas reveladora da noção de vida futura em estado embrionário. O ser que vivia debaixo da terra não estava liberto da condição humana, que não tivesse necessidade de alimento. Por isso, em certos dias do ano, levava-se uma refeição a cada túmulo. Isso, inclusive, é um dia que era muito comum em Roma, chamado de Parentalia, né? Onde se levava refeições para o túmulo dos mortos, o que muito se assemelha ao dia dos finados, né? O dia de finados que a gente tem aqui no Brasil e comemorações mais modernas, né? Ovídio e Vigílio oferecem-nos descrição dessa cerimônia, cujo uso conservara-se intacto até seu tempo, embora as crenças já tivessem se modificado. Então elas foram evoluindo mesmo na antiguidade, tá? Conforme sua narrativa,
Adornava-se o túmulo com grandes grinadas de plantas e flores, e sobre o sepulcro colocavam-se doces, frutas, sal, e ainda se vertiam o leite, o vinho e algumas vezes o sangue de uma vítima. Tudo isso para meio que alimentar o corpo daquele ser morto em cima do túmulo, tá? Seria grande engano acreditarmos ver neste repasto fúnebre apenas uma espécie de comemoração. O alimento que a família levava era de fato destinado ao morto e exclusivamente a ele. A prova do que afirmamos aqui está em que o leite e o vinho eram derramados sobre o túmulo e abria-se um buraco para fazer os alimentos sólidos chegarem até o falecido. Então não era simplesmente jogar um leite, jogar um mel, um vinho em cima do túmulo. Era realmente fazer ele ter contato com o corpo físico, como se você realmente estivesse alimentando alguém, tá? E o que eles faziam também? Quando se imolava alguma vítima, todas as carnes eram queimadas para que nenhum vivo dela se partilhasse, né? Pronunciavam-se certas fórmulas consagradas e destinadas a convidar o morto a comer e beber. Embora toda a família assistisse a esse evento, né, ninguém tocava naquelas iguarias. Então era tudo destinado ao morto. Não era uma espécie de banquete em que se compartilhava com as outras pessoas. Era tudo destinado ao morto. E por fim, ao retirá-lo, se tomava um grande cuidado em deixar alguns doces e leite nos vasos, considerando grande piedade se algum vivo tocasse naquela pequena provisão destinada à necessidade do morto. Então ninguém podia tocar naquilo. É muito comum a gente ver falar que não pode tocar em certas coisas que a gente vê por aí em poste, né? É basicamente essa mesma ideia. Não vamos tocar nesse assunto, né? Essas antigas crenças persistiram por longo tempo entre os grandes escritores da Grécia, se ainda se encontra essa manifestação. Verto sobre a terra do túmulo, diz Ifigênia de Eurípides, o leite, o mel e o vinho, porque é com isso que os mortos sentem prazer. Então, basicamente, eram elementos, né, preferidos dos mortos. Filho de Peleu, diz Neoptolomeu, recebe esta bebida tão grata aos mortos, vem e bebe este sangue. Então, basicamente, fazendo aqui uma oferenda de sangue para o morto. Electra faz libações e diz, a bebida penetrou a terra, meu pai a recebeu. Vejamos a oração dirigida por Orestes a seu pai defunto. Ó meu pai, se eu viver, receberás ricos banquetes, mas se eu morrer, não mais tomarás parte nos repastos fumegantes de que se nutrem os mortos. As zombarias de Luciano atestam que estes usos ainda subsistiam em seu tempo. Os homens imaginam que as almas vêm lá de baixo para saborear o jantar que é oferecido, que se regalam com o aroma das iguarias e bebem o vinho vertido sobre as sepulturas. Entre os gregos, diante de cada túmulo, havia sempre um lugar destinado à imolação da vítima e ao cozimento da sua carne. O túmulo romano tinha mesmo a sua colina, espécie de cozinha especial e unicamente destinada ao uso do morto. Então, basicamente, o que está falando aqui é que aquele morto ele continuava a viver naquele pedaço de terra em específico. Inclusive, tinha até uma espécie de cozinha para que quando a família levasse esses banquetes fúnebres, aquele morto pudesse usar. Plutarco conta como, depois da batalha de Plateias, tendo os guerreiros mortos sido enterrados no local do combate, os plateanos se comprometeram a lhe oferecer todos os anos o banquete fúnebre. Por consequência, no dia do aniversário da batalha, dirigiam-se em grande procissão, conduzidos pelos seus principais magistrados à colina onde repousavam os mortos. Ofereciam-lhes leite, vinho, óleo, perfumes e imolavam-se uma vítima. Então levavam banquetes, como por exemplo, leite, vinho, óleo, perfumes e ainda carne. Quando colocados os alimentos sobre a sepultura, os plateanos pronunciavam certa fórmula ritual com a qual convidavam os mortos a tomarem a refeição. Então é basicamente como se aqueles mortos realmente vivessem ali em cima daquela terra, em cima daquela colina. E é como se fosse uma obrigação deles levar um banquete para esses mortos. Essa cerimônia se realizava ainda no tempo de Plutarco, que presenciou ao 6º centenário do acontecimento. Luciano fala-nos da ideia básica que originou todos esses costumes. Presta atenção nessa frase.
Os mortos nutrem-se dos manjares que lhes colocamos sobre o túmulo e bebem do vinho por nós ali vertido, de modo que o morto a quem alguma coisa se ofereça está condenado à fome perpétua. Então, basicamente esse morto tem a necessidade de se alimentar desses banquetes que lhes são oferecidos. Eis aí as crenças muito antigas e que nos apresentam como falsas e ridículas. No entanto, exerceram seu domínio sobre homens por grande número de gerações. Governaram as almas e veremos dentro em pouco como regeram as sociedades e como a maior parte das instituições domésticas e sociais dos antigos aí tiveram suas origens. Então esse é o primeiro capítulo que ele traz basicamente a respeito do culto aos mortos, né? E como era importante esses banquetes fúnebres, né? E todos esses rituais religiosos que se faziam em relação ao morto. Tá? Nos próximos capítulos, então, a gente vai ter uma continuação dessa explicação, mas basicamente o que Fustel está fazendo é dando a esse culto uma espécie de ponto de partida para o surgimento dessas primeiras civilizações, tá bom?